Fala galera, bem-vindos ao primeiro episódio de Como Maria. E para quem não me conhece, eu sou o Dinho Ribeiro, host desse podcast, mas ao meu lado eu também trouxe um rosto para esse podcast e host também. E eu vou apresentar logo de cara para ela falar um pouquinho mais desse projeto que Deus colocou no coração dela e que temos como objetivo aqui, o que eu posso adiantar para vocês é que nós temos como objetivo falar da palavra de Deus, não num conceito de teologia, mas num conceito de vivência, de filhos, de experiências. Então, Miss Lena Ribeiro, conta um pouquinho mais para eles de tudo isso aqui que vai se tornar esse projeto. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, disponibilizando esse tempo para estar ao nosso lado aqui, compartilhando da palavra de Deus. E o Como Maria, ele é um projeto inspirado pelo próprio Deus. Foi um projeto que ele colocou no nosso coração para justamente ser isso. Não são pessoas perfeitas, não somos pessoas perfeitas, mas somos pessoas que estamos em construção. Se aperfeiçoando todos os dias nele, através da palavra de Deus. Então, esse é o objetivo desse podcast, que nós venhamos crescer e, como o próprio nome diz, como Maria. Maria, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu realmente o que importava e que é estar aos pés de Jesus, estar aprendendo com ele, e esse é o objetivo principal desse podcast. Incrível, realmente é um projeto assim. Na verdade, não sei se vocês sabem, todo esse projeto, desde o podcast até chegar aqui, Deus já tinha como objetivo fazer com que isso aqui se tornasse realmente a voz dele. Então, um dos motivos da gente estar aqui hoje é realmente para dar lugar, dar espaço, primeiro para que você possa sentar à mesa conosco, compartilhar as suas vivências, compartilhar as suas crenças. É um ambiente onde a discordância com maturidade ela é totalmente aceita, tá? Dentro de um contexto do que a gente acredita, do que a gente vive, mas com certeza todos aprenderemos nessa trajetória, nesse caminho. E já dando continuidade nesse projeto, vamos falar um pouquinho sobre como vai funcionar isso aqui, né? A ideia é que a gente traga cada episódio uma palavra, né? E a gente debata e medite juntos sobre essa palavra. E todos os convidados que vierem aqui, de teólogos a pessoas comuns como nós que vivem e praticam essa fé e exercem esse lugar de filho, dá espaço para que elas possam se expressar e falar um pouquinho do que elas acreditam. Então, basicamente esse é o conceito que a gente vai seguir aqui. Não é isso, Mi? Isso, Me corrija se eu estiver errado. Não, jamais. Você nunca está errado. Brincadeiras à parte. Mas, mas essa é a ideia mesmo. Nós vamos estar debatendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, estudando mais a fundo, degustando seria a palavra correta das palavras que Deus ele nos deixou. Por quê? Se nós queremos agradar uma pessoa, não é verdade? Se, por exemplo, eu estou aqui, eu sou casada com ele. O mínimo que eu preciso saber para conseguir agradar a ele é o que ele gosta, como que ele gosta que eu me comporte, o que ele gosta de ouvir, o que ele gosta que eu faça, o que ele gosta de comer. É como um casal, quando ele inicia ali um relacionamento, eles se importam em conhecer um pouco mais daquela pessoa, porque qual que é o intuito de conhecer mais? Agradar. Então, se eu estou num relacionamento com Deus, o que eu preciso? Eu preciso conhecer mais dele. Como Deus ele gostaria que eu me comportasse em determinadas situações? Como eu deveria me comportar em determinados ambientes? E não são regras, não é uma religião, não se trata de uma religião, mas é uma conduta que te leva para benefícios, porque são condutas que você traça na sua vida, que você leva para o seu dia a dia, que só traz benefícios para a sua vida, não é mesmo? Concordo plenamente. Na verdade, o conceito de relacionamento, quando falamos de Jesus Cristo, como falamos de Deus, né? Eu acredito muito que ele tem a ver quando você encontra Jesus Cristo, a sua partida começa ali. E eu vejo que hoje as pessoas na religião, tanto na igreja, não todas, tá? Não estou generalizando, mas a gente tem muito esse conceito de assim, chegou à igreja, tá resolvido, tá salvo, né? Mas na verdade não, eu acredito que a nossa trajetória ela começa a partir dali, né? Ela começa a partir daquele ambiente, aquele ambiente de cura, de identificação, de relacionamento, de entender como Deus age
age, de como ele atua na sua vida, né? E eu acho que uma das coisas que a gente pode, e às vezes acaba cometendo o erro, como eu cometi muito tempo, é não querer fazer, não querer ter esse relacionamento, né? Acreditar que só acreditar é o suficiente, né? E aí, muitas das vezes entram para esse relacionamento, mas também não dão espaço, não dão lugar para que Deus possa se relacionar com ela, né? Tá ouvindo muitas vozes, tá com muitos objetivos, tá com muitas coisas para fazer. Então, acho que o contexto de como Maria também é um pouco disso, sabe? Qual que é a melhor parte que a gente pode escolher no dia de hoje? Qual que é a melhor parte que a gente pode escolher no nosso dia? E eu acredito que falar de Deus, não só falar, mas principalmente ouvir, né? Eu ouvi uma palavra recentemente que fala que as pessoas, hoje todo mundo tem uma palavra para te dar, uma palavra amiga, um conselho, um feedback, quando na verdade nós paramos de ouvir há algum tempo já, né? Então a gente precisa ouvir para conseguir se relacionar, para conseguir se conectar e para conseguir se aprofundar na fé. E para isso, eu acredito que quando você encontra Jesus Cristo, quando você encontra Deus, ali começa a ser o seu ponto de partida, né? É um ponto de partida, eu falo, porque até então, quando a gente, vamos usar esse conceito, não sei se pode, mas quando a gente era do mundo, né, a gente tem aquele contexto de que os nossos erros é uma bebida, é um vício, né, entre todos os vícios que a gente já vem na mente aí. E quando, na verdade, quando a gente entra para a igreja, a gente vê que tem muito mais pontos que a gente precisa. A gente precisa ter mais, muitas vezes, humildade. Quem é mais ignorante precisa ser menos ignorante. Quem é uma pessoa que tem dificuldade de pedir perdão, começa a tentar trabalhar nisso nela. E essas coisas, você vai se lapidando, coisas que você nem imaginava, né? Às vezes uma palavra de fofoca que você tinha um costume, você entra na Bíblia e aquilo começa a te constranger. Então a gente vê que aquele que começou a obra ainda não terminou. Acho que é um pouco disso, mas não vamos fugir tanto do tema, né? Nesse primeiro episódio. Então, para a gente dar continuidade aqui, vamos soltar uma palavra, né? Vamos falar uma palavra que Deus tem falado com a gente nesses dias. E a partir dela, vamos abrir um diálogo. E você que está aí do outro lado, faz parte disso. Então, deixa nos comentários, se inscreve no canal também, vem fazer parte com a gente, vem fazer um movimento realmente de menos religiosidade e mais conexão, mais relacionamento realmente com o pai, com o filho, que eu acho que é isso que importa. O mundo ele vai de mal a pior e isso ele é bíblico, mas nós temos que ir na contramão do mundo. Tá? E nós acreditamos que é muito mais fácil a gente conduzir em grupo do que conduzir sozinho, né? O próprio Jesus Cristo, né, ele direcionou de 2 em 2, né? Quando ele manda os apóstolos ali que chegaram depois dos apóstolos ali, né? Ele manda ir de 2 em 2. Todos os lugares que ele foram pregar é de 2 em 2. Então, onde tiver 2 e 3 o meu nome ali eu estarei. Então, esse contexto eu acho que faz muito sentido. Bora lá, Mi? Bora. Hoje nós vamos estar meditando no Salmos 1, tá? Você pode estar acompanhando aí, tá? Você pode estar acompanhando. Seria Salmos 1, que diz assim, ó: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, o que a gente vê aqui? Uma pessoa que ela tem o prazer de meditar na vontade de Deus. Uma pessoa que literalmente está sempre ali, aos pés de Jesus, tentando aprender. Não se fala, não, aqui uma pessoa que ela escolhe ambientes. Ela sabe o ambiente que vai realmente edificar a vida dela. Ela sabe realmente os ambientes aonde vai trazer para ela coisas boas. Onde ela realmente, o homem que aqui fala que ele não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se assenta nas rodas dos escarnecedores, ou seja, é o que você falou, de não estar sozinho, que você precisa, querendo ou não, você sempre vai estar acompanhado, você sempre vai estar em algum ambiente, sempre você vai estar em algum ambiente, você sempre vai estar com pessoas, então
isso determina muitas coisas na sua vida. Essa escolha, ela determina muito o que você vai trazer para dentro de si, do que você está se alimentando, o que você está buscando, o que você quer, quais que são as suas prioridades. E é o que eu vejo muito aqui nesse versículo, sabe? Uma pessoa que ela ama a lei do Senhor e ela decide, eu quero saber mais, eu quero aprender mais, eu quero estar aos pés de Jesus aprendendo mais. Entendi. É. E você vê que isso hoje, como que você colocaria isso em formato, uma forma prática, assim? Para quem realmente vê essa palavra, o que que você acredita que poderia ser prático para gerar esse relacionamento? E gerar essa indignação, né? Porque a Bíblia fala que, a própria palavra que você acabou de falar, ela fala que bem-aventurado aquele que não senta na roda dos escarnecedores, né? Uhum. E continua o contexto ali, mas como conduzir essa bem-aventurança? Como você acha que você tem... O conceito bem-aventurado diz o homem bem-aventurado significa mais que feliz, né? Ou seja, mais que feliz é o homem que toma as escolhas certas, sabe, para sua vida. Porque tudo na nossa vida é questão de escolha, é questão de decisão. Se no dia a dia, na praticidade ali do dia a dia, tem muitas coisas que podem nos roubar de Deus, que pode nos roubar do que é certo, que pode roubar a nossa fé. E isso eu não estou nem falando. Às vezes você fala, é igual você falou, antigamente a nossa vida a gente pensava, mas era balada, bebida, era isso, era aquilo. A pessoa, ela. Hoje eu não tô mais, mas são pequenas coisas que às vezes no decorrer do dia a dia que pode roubar uma pessoa de Deus. O celular é uma delas. O celular ele pode te levar a ambientes que pode ser essa que se torna essa roda de escarnecedores. Entende? Muitas vezes a escolha de você se ocupar e se preocupar com tudo no seu dia a dia e não se preocupar em sentar um pouquinho para ler, meditar, entender sobre a vontade de Deus. Então eu vejo que no dia a dia essa roda dos escarnecedores, esse caminho que se não se detém no caminho dos pecadores, eles podem ser diversos pontos, diversos gatilhos que te tiram do que é correto, que te tiram do que realmente importa. Uhum. É. Eu vejo muito isso nos dias de hoje. a, acho que todo a nossa estrutura na modernidade de hoje, ela é conduzida para gerar distração, né? De um Reels que você assiste quando você vai ver passou 30 minutos, até amizades que muitas vezes te travam a acessar lugares diferentes, né? É, e isso, no curto prazo, já é prejudicial. No médio e longo prazo, é quase que é, é, trava a sua vida, trava o seu crescimento, né? E uma das coisas que eu tenho visto nos dias de hoje é que cada dia mais a gente precisa se aprofundar, a gente precisa estar em comunhão, porque senão vem alguma coisa e nos rouba, né? A própria palavra ela fala isso, né? Ela dá, essa palavra ela te dá embasamento do que não se fazer, e aí depois, se a gente continuar ela mais para frente, ela coloca condições ali, né? E aquele que não faz isso, né, acaba tendo ali uma vida melhor, uma casa firmada na rocha, né? Tudo que ele faz prospera. Por quê? Porque isso aqui não é só no relacionamento com Cristo, com a igreja, mas é na sua vida. Nos dias de hoje, a gente pode aplicar isso aqui em todos os âmbitos das nossas vidas, em todos os pilares, né? Então, no pilar relacionamento com família, amigos, esposa, namorado, namorada, a gente pode aplicar isso também. Se o meu relacionamento ele está indo para uma linha de fofoca, para uma linha de desconfiança, para uma linha de perda de tempo, consequentemente, aquilo está começando a se tornar fardado ao fracasso, né? Então aqui esses conceitos da Bíblia, ele usa, eu acredito muito que ele serve para o relacionamento com Deus, mas em todos os âmbitos da nossa vida. E nos dias de hoje, a gente precisa vigiar nesse contexto, né? Uma coisa que você falou ali que faz, mudou muito a minha forma de viver
é analisar o que eu estou fazendo agora, sabe? Se isso que eu estou fazendo vai me edificar de alguma forma. Só que aqui tem um porém. Se eu não sei aonde eu quero ir, aonde eu quero chegar, o que eu quero da minha vida, se eu quero realmente casar, se eu quero realmente me relacionar, se eu quero ser um pai de família, ou então se eu só quero me divertir, não vai te nortear tão bem nesse caso. Mas se você é aquela pessoa que já sabe o que quer, já sabe que quer sair da mesmice, já sabe que quer uma vida diferente para sua família, você já sabe que você quer se tornar uma pessoa diferente, é, mesmo que você não saiba exatamente ainda onde você quer estar, saber aonde você não quer estar mais já é um bom caminho. Que é na roda dos escarnecedores, né? Que é numa fofoca, que é muitas vezes num ambiente destrutivo, né? São ambientes que não te puxam para frente, eu acho que é um pouco disso. Não, e total, porque isso é primordial. Se você não sabe para onde você quer ir, pelo menos saiba para onde você não quer estar. E isso é muito, isso me lembra muito o filho pródigo, né? Que o momento que ele se viu ali perdido, ele olhou para a vida dele e ele se viu perdido. E ele não, ele parou, pensou e ele falou: "Caramba, o que que eu fiz da minha vida?" E aí ele caiu em si e ele traçou um plano, um projeto. Ele é racional. Muitas vezes na nossa vida, o que que acontece? As pessoas elas tentam evoluir no emocional. E emocional não tem evolução. Se você for pelo que você sente, se você for pelo que você deseja, o nosso coração ele é enganoso. A palavra de Deus diz que ele é enganoso, ele é corrupto, ele vai te enganar. Então, muitas decisões nas nossas vidas, elas têm que ser, eu digo, todas as decisões, elas têm que ser racionais. Elas têm que serem tomadas no intelecto, elas não podem ser levadas pelo coração, porque senão a emoção ela não vai te deixar pensar. A emoção ela não vai te deixar sair dessas rodas, ela não vai te deixar sair desses ambientes. Então tem que ser muito racional. Quando a gente fala de emoção, né? Acredito que quando a gente fala de emoção, a gente pode abranger isso daí para várias linhas. Emoção tá englobado o sentimento, o próprio desejo, né? Às vezes a gente tem o desejo de estar em algum lugar que a gente sabe que no fundo aquele lugar não vai nos prosperar, mas pelo momento, pelo ambiente, pelas pessoas, é, você acaba cedendo aquilo. E aquilo que não é normal passa a ser comum, né? Que é o que a gente mais vê hoje. Muitas coisas que não são normais se tornam comuns, né? E a gente começa a conviver aquilo com muito mais facilidade, né? E essas coisas a gente começa a utilizar em todo, eu acho que em toda a nossa vida ali. Desde o que eu estou fazendo sozinho, desde o que eu estou fazendo com o meu cônjuge, desde o que eu estou fazendo com o meu parceiro, desde o que eu estou fazendo com o meu amigo e o que eu estou fazendo na minha vida, numa balada. Então, todos os conceitos se adequam a isso. A palavra fala também que a carne milita contra o espírito o tempo todo. E assim como a gente alimenta a carne todos os dias para sobreviver, se a gente não alimentar o espírito, a gente acaba perdendo essa vontade de buscar, né? Então, muitas vezes, você que já ferveu na fé um tempo, você que já teve aquele primeiro amor, já conheceu realmente ali o amor de Deus muito próximo, e num determinado tempo hoje você se vê fraco, eu acredito muito, né? Eu posso falar com convicção, porque eu vivi isso boa parte da minha vida, é que você deixou de se alimentar, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir da palavra e da palavra de Deus, né? Então, a partir do momento que eu estou ouvindo a palavra de Deus, a partir do momento que eu estou buscando essa intimidade, ali com certeza ele vai começar a trabalhar na minha vida, aquilo vai começar a mexer comigo. E o oposto também é verdade, cara. O oposto também é verdade. Se eu começar a me afastar, se eu começar a me relacionar com pessoas que não estão na fé, e aí, cara, um exercício básico para a sua vida, para o seu dia. Os conteúdos que eu consumo,
as pessoas que eu converso, os assuntos que vêm à mesa, eles estão relacionados, estão direcionados ao céu? Se não estão, eu estou na mesa errada. Porque se a gente é cristão, se a gente crê realmente que Deus ele fez os céus, a terra, e que ele é o único legítimo e suficiente Salvador, e por algum motivo a gente não quer estar no céu, na presença dele, se a gente não tem como objetivo de vida encontrar ele um dia, a gente está olhando para outra coisa. Só que a partir do momento que eu estou olhando para outra coisa, a própria Bíblia fala, né, que a gente não vai ser achado nele. Para nós sermos achados nele, a gente precisa estar olhando, né, se relacionando. E para isso eu acredito que a gente precisa cada vez mais ir mais fundo na palavra, na fé ali. E isso faz total sentido. Uma palavra que para mim é primordial numa vida é quando você toma a decisão de servir a Deus. Ninguém aqui está falando de placa de igreja, ninguém está falando de religião. É servir a Deus. Uma das coisas primordiais é posicionamento. Nós temos que se posicionar. Não é se posicionar contra pessoas, não é se posicionar contra nada, contra crenças de outras pessoas, não é sobre isso, mas se posicionar sobre nós mesmos. O que nós não aceitamos mais na nossa vida, o que nós. E claro, não estamos falando aqui de pessoas perfeitas, porque todos os dias a gente olha e fala: meu Deus, tem tanta ainda coisa que trabalhar, ele ainda está trabalhando, ele ainda está mudando, e sempre vai ter coisa aqui para trabalhar. Mas é sobre isso, é você se posicionar na sua fé, se posicionar nas suas escolhas. E uma coisa que eu acho muito louca, assim, sabe? Muito louca em relação à fé, você passa a ter prazer na renúncia. Cara, é algo incrível. Você se torna uma pessoa que você tem prazer de entregar, sabe? Tipo, quando você pega algo que você queria muito, tipo, que você sabe que era a sua carne gritando, e você entregou, você deixou de fazer algo, você deixou de falar algo, você deixou de fazer algo por amor a Deus. Nossa, é uma alegria, é uma coisa que é tipo, ó, o meu olho até enche de água, porque, tipo, é surreal de, tipo, é muito, tipo, você encontra prazer na renúncia, você encontra prazer na entrega. Então, é uma coisa contrária de tudo que a gente ouve e acredita se é falado, seja quem você quer ser, faça o que você quer fazer, você tem a sua voz. E com Deus é ao contrário, não é que é tipo. A vontade dele é soberana, mas não é de uma maneira ruim e de uma maneira impositória, mas é de uma maneira que você tem prazer na entrega. Você tem prazer em entregar, sabe? É surreal. Para mim, tipo, a renúncia, assim, esse prazer na renúncia, para mim é surpreendente. É, realmente. Cara, isso aqui é papo pra quem acredita mesmo, sabe? E quem quer ver esse mover acontecendo, assim. Porque por mais que a gente tenha as nossas diferenças no dia a dia, no trabalho, nas coisas, às vezes com o seu próprio irmão, às vezes com o seu pai, com a sua mãe, às vezes com o seu filho, com sua filha, às vezes com o seu cônjuge, existe a diferença, mas uma coisa é ter diferenças, outra coisa é a gente ser neutro. Porque a neutralidade, ela também é um posicionamento. Sim, Quando eu total. me posiciono, né, quando eu não me posiciono em relação ao meu cônjuge ou qualquer outra pessoa, independente das diferenças, eu também estou me posicionando, né? A Então, omissão, né? Você se sim, sem omitiu. dúvida. E a partir do momento que a gente está sendo omisso à nossa fé, a gente está sendo omisso ao, a tudo que está acontecendo, né? Sem falar, sem mudar ali a rota, sem se questionar ao menos, né? Porque assim, se a gente faz o mínimo de questionamento sobre o nosso dia, sobre as coisas que estão acontecendo, a gente consegue encontrar vários porquês, né? Por que que eu estou devendo?
Será que foi tudo aquilo que eu gastei o mês passado? Então, tipo, cara, é Não é óbvio. possível, né? Entendeu? Esses Alguém pegou meu questionamentos, cartão. a gente. E assim, né? Tem crente que é raiz, né? Eu nunca não cheguei nesse nível, mas tem crente que fala assim: não, Deus proverá, irmão. Espere em Deus. Tô E aqui assim, esperando em Deus. muitas vezes não é só uma questão de fé, né? Mas é uma questão da gente negligenciar e pôr na conta da fé, né? Se eu estou negligenciando a minha vida em questão amorosa, em questão de se relacionar ou em qualquer questão, é que me está vindo muito na mente em questão de relacionamento, né? Que um dos temas hoje é Uhum. relacionamento, mas em qualquer questão, se a gente parar para fazer uma breve análise, a gente vai entender os porquês, né? Por que eu tô com esse viés de que eu gosto de sair? Será que eu condicionei a minha mente a gostar disso? Será que é porque quando eu comecei a tomar cerveja era ruim? Depois da sexta, sétima, oitava vez eu já comecei a gostar. Será que eu me condicionei a isso? Então, assim, uma coisa que eu posso te assegurar é que nós somos 100% adaptáveis. O ser humano, não existe o ser humano que não seja adaptável em qualquer ambiente. Então, a gente pode e vai se adaptar. Agora, você acha que a dificuldade do ser humano em, em conseguir ter essa visão é porque olha muito pro agora? Porque eu vejo que as pessoas elas estão olhando muito pro agora, tem uma dificuldade de ver a consequência das coisas, sabe? E vamos dizer, eu também já tive muito nesse lugar. Você em que você não olha, você não consegue visionar além do momento. A gente volta na questão do condicionamento, né? A gente está sendo condicionado a ser imediatistas, né? É. O tempo todo, o conteúdo, o curso, a profissão, tudo está condicionando a gente a ser imediatista, querer resultados rápidos, e isso faz com que a gente se torne essa pessoa. Só que isso também trabalha muito no nosso subconsciente, que a gente se torna quase uma criança de 7, 6 anos. Se você falar para uma criança aqui agora, de 7, 6 anos, fala assim: olha, filho, eu tenho aqui uma caixa de chocolate para você comer aqui agora. Mas, se você não comer essa caixa de chocolate daqui uma semana, daqui um mês, eu vou te levar numa fábrica de chocolate, onde você vai poder escolher todos os chocolates. Essa criança vai escolher o aqui e agora, a caixa. Por quê? Porque é o que está mais perto, que é o que ela está vendo, que é o que está pautável, que é o que está ao alcance da mão dela ali. E a gente tende a fazer isso a todo momento, né? Então, muitas das vezes, eu não me preparo, né? Eu não me preparo para ter um relacionamento saudável e eu quero me relacionar. Eu não me preparo para ser aquele filho, aquele pai e eu quero ser pai, né? Ou então eu quero que meu pai me dê valor, né? Eu quero que meu pai me dê valor, só que eu ainda não aprendi a ser filho. Eu não aprendi a me colocar no lugar de filho, de maturidade. E aí é onde eu busco o imediatismo, né? E o imediatismo ele vai me conduzir muitas das vezes para amizades ruins, para conteúdos ruins, para relacionamentos ruins, inclusive relacionamento de pai e filho. Às vezes no seu imediatismo de querer aquilo e agora, e o seu pai te dá um conselho que hoje você não entende, você acha que seu pai está querendo te podar, que o seu pai não gosta de você, que o seu pai não te ama, que ele não te quer. É a mesma coisa, o pai é o filho com o pai. Às vezes o filho ele quer o amor de um pai e o pai às vezes quer dar um presente, quando na verdade o filho precisa de um pai. O filho ele gosta do presente sim, mas ele quer mais a atenção do pai dele do que um próprio presente, né? E aí é onde a gente troca essas coisas, sabe? Pelo imediatismo. Olha, eu não consigo estar com você agora, filho, mas eu vou te dar esse presente aqui agora e eu vou trabalhar, né? E aí são decisões, né? Eu quero ser imediatista, eu quero conseguir o resultado agora. E aí eu negligencio quem está do meu lado, né? Às Uhum. vezes o pai, pela ânsia de querer ter condições financeiras, querer ter uma casa, querer dar uma condição melhor, ele negligencia a família, não vê os filhos crescer, não vê a família crescer, não vê as coisas passando na frente dele, porque ele está olhando para um lugar onde não é aquilo. Então, qual que é o convite que eu acho que é muito válido? É o stop, sabe? Stop. Eu acho que isso, muitas vezes na nossa vida,
se você tá perdido, se você não sabe, tipo, cara, para. Às vezes a Uhum. parada estratégica, às vezes você fazer aquela Pra parada ajustar a rota, estratégica, né? sim, Vamos ela ajustar a é rota aqui. essencial, sabe? Às vezes é você parar tudo, às vezes parar projetos, às vezes você tá vivendo 1000 projetos ali a mesma vez, você tá querendo fazer, igual você falou, às vezes você tá trabalhando muito por um objetivo genuíno, só que Marta, Marta. é Andas aflitas e preocupada com muita E é coisa. muito Marta, porque, tipo, Marta, a história de Marta, ela é muito dentro disso. Marta, ela tava ali, ela tava agitada toda, porque ela queria, imagina, receber Jesus lá em casa, já ia estar, Jesus, amado, precisa arrumar tudo e tem que deixar tudo pronto. E e era genuíno, era totalmente genuíno a intenção de Marta. Quando Marta pegou ali e ela queria servir e ela estava, só que o que aconteceu? Marta, naquele momento, que o erro de Marta não foi o que ela estava fazendo ali, mas foi quando ela chegou em Jesus e falou: Jesus, você não está vendo? Não é possível que o senhor não está vendo que a minha irmã não está me ajudando. Então, a forma, quando você está muito preocupado, porque muitas vezes você não entende, ai, mas por que, que eu me irrito tão fácil? Ai, porque tanta coisa, eu estou me sentindo sobrecarregada. Essa sobrecarga que você tem é porque você está olhando para o lado errado, você está fazendo as coisas de maneira enfadada, sabe? Porque o fardo, ele é leve. O fardo de Jesus, ele é leve. Então, a partir do momento que você se torna aquela pessoa que começa a reclamar, começa a se tornar pesado, se começa a se tornar enfadonho, para, ajusta a rota, porque alguma coisa tá E errada é ali. interessante você falar isso porque, assim, eu acredito muito que as pessoas falam que existem dois mundos, né? Existe o mundo natural e o mundo espiritual, né? E eu já não concordo. Eu acredito que os dois estão muito conectados. Eu acredito que, assim, o mundo natural, né? Da natureza, aqui onde nós vivemos, ele é um mundo totalmente guiado por palavras. Se eu falo que eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio, vai chegar uma Vai hora odiar? que eu vou te odiar. Não vai ter como. E se eu falo, e é engraçado que se eu falo assim, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, uma hora eu vou te perdoar também, né? Porque por repetição, o nosso subconsciente vai aceitando e a gente vai lidando com isso. Só que o mundo espiritual também. Quando você chega na sua casa, antes de dormir, e fala: Senhor, a ti te entrego o meu dia. Senhor, guarde os meus pensamentos, guarde o meu sono, guarde o sono da minha família, me cubra com o teu sangue, Pai. Guarde a minha casa para que o inimigo não consiga acessar, Pai, pois ele não tem poder aqui. Eu decreto agora que esse ambiente é um ambiente sagrado. Coloque os seus anjos acampados, protegendo e guardando o meu sono. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não tem como, cara. O mundo espiritual não vai te acessar. Porque o que foi decretado no céu, ou na terra, será conectado no céu. Só que isso, a gente tem embasamento bíblico para isso. Então eu acredito muito que o poder da palavra. E eu vejo muito um outro ponto ainda sobre Marta. O poder que ela tinha é porque eles estavam num ambiente de fé tão grande que ela não conseguiu desfazer aquele ambiente de fé. Porém, o que acontece? Quando ela, quando Marta, ela entrou no ambiente com aquele peso, enfadada, reclamando, se o ambiente não está muito fortalecido, ela pode destruir. Então, quantas vezes a gente vê ambientes, por exemplo, vamos trazer ali para o ambiente de casa, que a gente está falando o ambiente de um relacionamento familiar. Quantas vezes, se a gente está tão enfadado, tão pesado, a gente pode destruir um ambiente dentro de casa, sabe? Tornar aquele ambiente pesado, tornar aquele ambiente ruim, por causa de um peso que a gente vem trazendo E são escolhas, né? sobre nós. Então, às vezes, você está fazendo algo, porque, vamos supor, no decorrer, a gente sabe que a vida é corrida, é como ser Maria num mundo de Marta, onde todo mundo tem a correria, mas vamos lá. Na prática, aqui um exemplo na prática, chegou ali fim de semana, que tá a família toda reunida em casa, todo mundo trabalhou, estudou a semana inteira,
Aí a mulher tem o quê? Tem roupa para lavar, comida para fazer, tem tudo e começa. Não, mas tem que lavar roupa, mas tem que cozinhar e tem que vai se enfadando, vai se enfadando. Chega uma hora, o único momento que era o fim de semana para estar com família, se torna um ambiente pesado, porque aquele enfado, aquele peso foi uma decisão, sabe? É que assim, existem os extremos, né? Eu acho que a gente tem que avaliar muito isso, sabe? Porque Uhum. esses extremos, eles são muito interessantes porque eles falam muito sobre nós, né? Muitas das vezes a gente é uma pessoa que ou quer trabalhar muito, ou então quando entra ali, conhece Jesus Cristo, conhece Deus, já não quer mais trabalhar também. Né? Já tudo é descanso, eu vou esperar em Deus, aquele projeto que vai acontecer quando Deus promover, ele vai acontecer, quando na verdade a própria palavra fala que não é bem assim. A gente precisa dar o passo. Jonas, ele tinha que ir a Nínive, Nínive. Nínive, Nínive. ele tinha que ir até lá. Era uma obrigação dele. Ele foi escolhido para estar lá, né? Quando na verdade ele decidiu a não ir, as coisas começaram a ficar ruins para ele, até que ele caiu em si e foi, né? Então essa condução de vida a gente pode aplicar para tudo. Não adianta também eu falar para você que você não precisa trabalhar, você não precisa correr atrás do seu, você precisa, né? Mas pondere. Uma coisa que eu acho que faz muito sentido é assim, não precisa acelerar, basta não parar. Né? Separe um tempinho, por menor que seja, para você falar com o Criador. Ou se for possível, carregue ele durante o seu dia. Né? E quando eu falo carregue ele, deixa ele te carregar, que eu acho que é o mais sábio que você faz, aonde eu faço isso no meu dia, então posso falar, aonde deu um momento, dão glória, agradece, né? Seja mais grato. Só o fato de você estar sendo grato pelo que você tem, pelo que você está construindo na sua vida, vai te dar um norte de tudo aquilo que na sua visão natural tá ruim, né? Ser agradecido, vai ser grato, vai ser algo que de verdade vai mudar muita coisa. E isso vai sair dos extremos. Você vai sair dos extremos. Porque ou a gente trabalha demais, ou então a gente quer trabalhar de menos porque a gente está esperando em Deus. Né? Então a gente pode ponderar isso, a gente pode fazer com que essas coisas aconteçam. Porque na verdade, não tem por que ter pressa. Não tem por que ter tanta pressa. E um detalhe importante, quando você sai desse lugar de enfado e você passa a entender o que você é grato, entender um propósito, entender para onde você quer ir, que foi o início dessa nossa conversa, para onde eu estou indo, qual que é o meu objetivo. Marta, a Bíblia ela fala nessa passagem de Marta que ela trabalhava nessa vez que ela recebeu Jesus. E ela teve uma segunda oportunidade de receber, entre tantas, uma última oportunidade Foi quando antes. Maria colocou, né? Lavou os cabelos. Isso, Maria derramou o perfume, que a Bíblia ela fala que Marta servia. Marta, ela seguiu trabalhando, ela seguia ali. Só que diferente, a Bíblia nessa primeira fase, ela fala que Marta trabalhava. Na segunda fase já da Marta renovada, que aprendeu, entendeu o propósito, ela servia. Então, quando a gente entende que o nosso trabalho é um serviço, é um serviço para Deus, porque ele fala, tudo que a gente vai fazer, tem que fazer como para ele. O que você vai fazer no seu trabalho é para Deus, o que faz para sua família é como para Deus. Você entende o servir, o entregar, o propósito de tudo. Eu creio muito nisso. Bom, por aqui a gente vai se encerrando, né? Se deixar... Foi um papo, assim, que mostra muito da essência que a gente quer trazer aqui, realmente. De como a gente quer levar isso aqui. Sem um viés de você tem que fazer isso, mas no viés de, cara, eu tô fazendo isso. E aí, se você estiver de acordo, experimente na sua vida também, que você vai ter em contato com o Criador. Pelo menos para mim deu certo, pode ser que dê certo para você também. Então é mais nesse viés dessa comunicação do que propriamente falando, você tem que fazer isso, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, galera. Foi maravilhoso esse papo com vocês.
Para um primeiro episódio, eu acho que rendeu bastante. Deixa nos comentários o que vocês gostariam de fazer nos próximos episódios, tá? E por aqui eu vou encerrando. Eu sou o Dinho Ribeiro. Não esquece de apresentar o nosso canal e finaliza você por aí, Mi. Então, muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente, tá? E a ideia é justamente isso. Nós compartilharmos um pouquinho do que nós temos aprendido, mudado, e no decorrer desses programas, dessa trajetória, vamos trazer convidados, vamos trazer palavras, aprendizados aqui, para que juntos nós estejamos aos pés de Jesus. E se você não nos segue, já nos segue lá no Instagram, você nos encontra como Maria _melhor parte. Esse canal ele é para você que deseja sentar, separar um tempo da sua semana, do seu dia ali para sentar aos pés de Jesus e aprender mais dele. Eu sou Miss Lena Ribeiro e foi um prazer ter vocês aqui com a gente.